Você está no canal Cunhafai e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Áries. Nós vamos perguntar aqui para saber o que está por vir na segunda quinzena do mês de abril ou os próximos 15 dias a partir do momento que você ver esse vídeo. Então vamos iniciar. Sempre peço para mentalizarem o momento de vida, situações aí atuais, para ver se faz sentido, ressoa com a sua história. Se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas, tenha sempre isso em mente. Então vamos iniciar aqui com a energia predominante para o momento. Segunda quinzena do mês de abril, signo de Áries. Áries, que está predominando para esse período. Siga seu próprio conselho, confie em si mesmo, você sabe o que é melhor para você. Aqui tem questões, então, de você buscar autoconfiança, ou muita intuição, sabe? Que falar algo me diz, a gente tem sinais ali de falar, de sentir o que deve ser feito, ou sobre algo, ou alguma relação e situação, e muitas vezes a gente ignora. Então aqui vem um reforço sobre isso, seguir o que você está sentindo aí, confiar, ou se não das seus julgamentos, no que for, tá? Então, ó, tem os sentidos que se aplicam. Às vezes, um auto-julgamento duro, né, demais da conta por um erro, pode ser cometido. Expectativas causam expectativas que não são atingidas, às vezes causa tristeza, decepção. Lembrar-se de detalhes, procurar clareza e seguir o seu guia interno. Como diz aí, como eu falei, essa questão da intuição, a questão dessa sensibilidade de muitos. Então, veja bem esse lado. E no lado reverso, fala de alguém que se recusa justamente a ouvir essa questão. Faz sempre o mesmo, comete o mesmo erro, sempre não aprende com isso, né? Então é um vai e vem das mesmas situações e muitas das vezes pensa que tá certo e fica ali. Eu acho que é mais cômodo e acaba se sentindo entediado assim para baixo emocionalmente, incapaz de pensar claramente. Uma pessoa então que não tem clareza, dificuldade de ver as coisas com clareza. Então, qual é a necessidade aqui? De confiar em si. Às vezes é essa confusão, como eu disse, pode se apresentar algo aí que você se sinta tanto perdido ou em dúvida. E a mensagem aqui é para você estar atento que você sabe o que é melhor a fazer. Vamos saber com o tarô. O que mais sobre isso? Segunda quinzena do mês de abril. Para alguns ainda aniversariantes aí. Aniversariantes também, grande parte. Áries, segunda quinzena do mês de abril. O que está predominante, o que está para acontecer. Oito de espadas. Dez de copas. As de espadas. Cinco de copas. Cinco de paus. Sete de copas. Pajem de copas. Nove de ouros. Engraçado, não saiu nenhum arcano maior, nenhuma figura da corte. Todos os arcanos menores aqui, né? Então, falei sobre essa questão da energia, talvez a necessidade de se centrar aí, prestar atenção
Talvez você esteja vibrando justamente numa situação um pouco dolorosa. Abre com 10 de espadas, né? Ele fala de uma situação complicada ou fim da dor. A gente tem sempre que assimilar o 10, já tá lá no fim, na completude lá do naipe de espadas. Então, uma situação que ou é muito dolorosa, ou se não é o fim dessa situação dolorosa. E isso pode estar relacionado a 2 10 aqui no início. 10 de copas, que também, como disse, relacionada à completude, mas na questão emocional, podendo estar relacionado muitas vezes à família, ambientes familiares, ou essa constituição que está relacionada a essa ideia de completude. E é uma energia que traz talvez um cansaço, uma dificuldade sobre isso. Possa ser até alguns conflitos ou alguma situação de alguém se sentir injustiçado diante essa, podendo, como eu disse, relacionada a um casamento ou uma instituição familiar ou com situação de, para alguns casos, possa até ser uma finalização de uma relação aqui mais estável, algo assim que ainda esteja vibrando, tá? E esse período vai trazer alguns desafios. E desde a energia que falou-se muitas das vezes de alguém que às vezes comete os erros, fica ali e se mantém, depois se sente um tanto entediado, descontente, possa ressoar, então, justamente. O Ás de Espadas vem aqui trazendo esclarecimentos, podendo surgir aí conversas ou revelações a você que sejam, que despertem o que de, sabe, de remoer situações passadas, ou arrependimentos, ou mágoas aí. Então, tem alguma conversa, alguma revelação que chega até você esse período, que traga ou ressoe nessa energia de sensação aqui de chorar o leite derramado, ou está relacionado de fato, que nem a imagem aqui, para alguns, que nem eu falei, que eu vou retomar depois melhor em cada área, de uma sensação até de alguém ir embora, algo aí que resulte nisso, né? E é uma revelação, algo aí que traz clareza. E ao mesmo tempo, então, a necessidade de clareza, que eu falei desde o início, a pessoa precisa, né? Precisa. Aqui tem situações que possam desencadear esse período, alguma discussão, algum conflito. O Cinco de Paus vem aqui falando de uma carta que envolve outras energias, pessoas aí, concorrência, o que for que envolve intromissão de outras energias. E isso aqui traz muito das coisas que há necessidade de posicionamento. 7 de copas, 7 copas ofertadas, 7 copas, coisas aí que demandam emoção e que a necessidade, a carta sempre traz na ideia de alguém que está sendo ali, ó, a necessidade de ter um posicionamento, ter foco, e isso aqui causa conflito. Então, alguém que se mantenha para algumas situações ali diante perdido entre as opções, e aí possa resultar numa situação ali de conflito, discussão, ok? A figura da corte eu falei que não tinha uma sim, passou aqui, ó, desapercebido, um pajem de copas, um rei que remete aí figuras mais jovens para alguns casos, e também são os mensageiros, como disse. Então é uma energia mais imatura, mas que traz aí sentimento, emoção, encantamento, ofertas, que acredito que isso possa ser coisas aqui, que eu vou retomar melhor, que possa estar atrelada muito a situações que priorizem a si mesmo, né? Que ao mesmo tempo que é uma carta de copas que fala de emoções, de ofertas amorosas, podendo se adequar, a gente vê um 9 de ouros que fala de completude, de sensação aí de satisfação pessoal, de reconhecimento dos esforços. Então, alguém ali que está em busca desse reconhecimento e possa ser aí ofertado algo a você, surja, né? Você esteja nessa energia nesse período que favoreça essa sensação aqui, essa autovalorização ou reconhecimento, tá? Então vamos lá. Para questões afetivas, possa ser de fato aí, estar, como vem aqui no início, pode estar reverberando ainda para alguns casos, términos, finalizações, situações aí que houveram, alguns casos, traições, alguém que se sentiu apunhalado pelas costas e isso esbarra aí numa uma relação aí já estabelecida, né, que tinha aí um 10 de copas, que envolve até família, como disse, e traz essa completude final. E esse período
surgir coisas ainda para você, até conversas cheguem até você, ou mesmo revelações descobertas, mas esclarecedoras, que tragam ao mesmo tempo um sentimento de remoer as coisas que aconteceram. Tá? Então, para alguns casos aí, se for o caso de término, como eu disse, alguém ter ido embora, então uma sensação aí de coração partido de alguém ali que fica chorando leite derramado. Talvez exista aqui o sete de copas em questões afetivas, muitas vezes ele representa a carta dos contatinhos, então uma pessoa ali perdida diante das opções. Isso pode ter sido uma grande uma situação que causou, pode causar aqui conflito ou discussão, né? Que existe essas opções e uma pessoa ali que fica ali perdida diante delas, e isso aí pode causar briga. Então, cuidado para aqueles que ficam na comunicação com muita gente ao mesmo tempo, né? Em situações que envolvem mais de uma energia, que pode resultar em uma discussão. E em alguns casos, também não necessariamente possa ser sete taços, opções de pessoas, mas é ali aquela divisão de atenção. Sempre a gente chama atenção para quem questões do trabalho, questões familiares, o que for na vida aí que demanda emoção. E ali isso daí vai causar alguma discussão, alguma situação que tem um conflito, a intromissão de outras energias. Tá? Mas mesmo com todos esses desafios que estão sendo apresentados aqui para esse período, temos aqui um par de copas, como eu disse, uma ideia, ou aquela renovação de emoção, aquela proposta inicial, para alguns casos até declarações aí que tragam a emoção. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa muito inicial, superficial ainda. Né? E aqui existe um quê de alguém que talvez priorize ficar ali sozinho ou centrar-se em si mesmo, tá? Porque o nove de ouros ele é uma carta que traz individualidade de alguém que busca esse sucesso aqui no tanto individual. Então, mesmo para questões afetivas, tá? Temos oferta, tem possibilidades, mas diante do histórico, talvez que tenha vivido ali, veio ali de sofrimento, veio de situações ali de conflituosas, então prefira ficar ali na superficialidade mesmo, ainda não se aprofundar. Tá? Tem alguém ali que está reverberando ainda muito nesses sentimentos passados aí, ou coisas que aconteceram, tá? Em questões do dia a dia, possa ser. Então, mesma coisa, siga seu próprio conselho, esteja atento a essa questão de você saber o que é melhor para você. Às vezes você vem numa finalização de ciclo de alguma situação, né, ou de amigos, ou de trabalho, de família, como eu disse, e que tinha ali tinha aquele habitat, aquela relação completa. Mas pode ter ocorrido alguma finalização ou uma sensação de alguém que se sentiu injustiçado, passado para trás, algo assim, né? E aí você vibra ainda nessa energia aí de surgir conversas ou oportunidades, sim, e de que remoa muito essas questões, trazendo essa sensação aqui de chorar o leite derramado ou causar até mesmo arrependimento, tá? E isso aqui pode resultar em algo, talvez, que chegue até você, que tenha ali, desencadeie alguma discussão, algum conflito, né? Causado aqui, ó, que a gente vê uma concorrência, mesmo pra, é uma carta que fala ali de batalha com muita gente no meio. Mas por quê? Tem uma necessidade de direcionar as energias corretamente. Tem alguém talvez que fica muito perdido diante das opções ou se ilude, que também possa estar relacionado aqui, perdido diante das ilusões, e isso aqui é a necessidade de focar no que realmente quer. Acredito nisso. Eu pensei aqui na carta e falei, então acredito nisso. É o foco que o sete de copas sempre traz, tá? E, como eu disse, para alguns casos possa até surgir alguma proposta, uma comunicação, uma mensagem até você que traga aí um renovar de energias, um tanto inicial, né? Aquela coisa ainda não muito madura, mas que esteja muito relacionada a essa autovalorização, esse reconhecimento dos seus esforços, uma ideia de aprimorar, de ser valorizado, do que for aí que talvez vocês tenha desenvolvido. De qualquer maneira, aqui traz uma sensação nessa leitura de alguém que talvez busque, diante das relações aqui,
interações que teve e possa estar com arrependimentos ou essas discussões causadas aqui, a prioridade seja em si mesmo, esteja focado mais para si mesmo, uma pessoa que vai buscar se interiorizar, buscar resolver suas coisas, tá? Então, diante do que viu. E aqui conversa bastante com essa ideia de justamente de seguir seu próprio coração, ver aí, confiar em si mesmo. Vamos dar um conselho para Áries para esse período. Conselho para Áries para esse período, segunda quinzena de abril. Portões do Triunfo. Sucesso expande em sua vida. Vamos ver a mensagem aqui. Os portões do triunfo estão esperando você abrir profundamente. Abrir aí amplamente para você. Interno ou interno. Sucesso interno ou externo virá o seu caminho. Tá? E aceite que você pode alcançar qualquer objetivo que você deseja. Até mais vitórias irão expandir sua vida. Então, mais que você sente, mais que você ama, prosperidade, fama e fortuna estão chovendo na sua vida. Uma energia positiva. Veio aí talvez de perdas ou de finalizações difíceis, de coisas que traz essa mágoa, como eu disse, né? Essas, às vezes, tristezas aqui. E aqui está trazendo uma energia positiva para o que for que você for desenvolver. Está muito propício, falando de prosperidade. Então, se abra para isso. Acredito eu, 9 de ouros vai fechando o jogo, uma carta muito positiva, mas focado muito pela vitória pessoal, para essa sua autovalorização. E aqui desde o início, ó, confie em si mesmo, saiba o que é melhor para você. Então, o que é preciso? Saber o que é melhor para mim. Tem opções aqui, como eu disse, pode ressoar em várias coisas para alguém, pessoas, situações, como eu disse. Você tem que buscar aí o que é melhor para você. E desenvolver com o quê? Com sentimento, com paixão, né? E aí, isso daí vai valorizar que tem propensão para o quê? Para dar certo, para dar frutos futuramente. Tá? Que logo seguido do 9 de ouros vem um 10 de ouros. Tá bom? Então, espero que tenha feito sentido de alguma maneira, Ares. Se não fez, deixa o coleguinha. E é isso. Eu peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo e nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada e tchau.